de nossos pastores. Professando todos uma só fé, armados com a força que vem do Senhor, nós iremos a ti, sob o impulso do Espírito Santo. Nós iremos a ti. E neste dia da comemoração de todos os fiéis defuntos, a Igreja nos oferece uma palavra da sua tradição. O texto que nos é proposto hoje é tirado do livro sobre a morte de seu irmão Sátiro, de Santo Ambrósio Bispo, do século IV da nossa era cristã. E o título que nos vem apresentado é o seguinte: Morramos com Cristo para vivermos com Ele. Ouçamos então, irmão e irmã, com muita atenção esta palavra da Igreja, que é hoje instrução para a nossa vida de fé. Percebemos que a morte é lucro e a vida castigo. Por isso Paulo diz: para mim, viver é Cristo e morrer é lucro. Como unir-se a Cristo, Espírito da vida, se não pela morte do corpo? Morramos então com Ele, para com Ele vivermos. Morramos diariamente no desejo e em ato, para que por esta segregação, nossa alma aprenda a se subtrair das concupiscências corporais. Que ela, como se já estivesse nas alturas, onde não a alcançam os desejos terrenos, aceite a imagem da morte, para não incorrer no castigo da morte. Pois a lei da carne luta contra a lei do Espírito e apoia-se na lei do erro. Mas qual o remédio? Quem me libertará deste corpo de morte? A graça de Deus, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Temos o médico. Usemos o remédio. Nosso remédio é a graça de Cristo. E corpo de morte é o nosso corpo. Portanto, afastemo-nos do corpo e não se afaste de nós o Cristo. Embora ainda no corpo, não lhe obedeçamos. Não abandonemos as leis naturais, mas prefiramos os dons da graça. E que mais? Pela morte de um só o mundo foi remido? Cristo, se quisesse, poderia não ter morrido. Não julgou, porém, dever fugir da morte como coisa inútil, nem que nos salvaria melhor evitando a morte. Com efeito, sua morte é a vida de todos. Somos marcados com sua morte. Ao orar, anunciamos a sua morte. Ao oferecer o sacrifício, pregamos a sua morte. Sua morte é vitória, é sacramento, é a solenidade anual do mundo. Não diremos ainda mais sobre a sua morte, se provarmos pelo exemplo divino que dela resultou a imortalidade e que a morte se redimiu a si mesma? Não se deve lastimar a morte, que é causa da salvação do povo. Não se deve fugir da morte, que o Filho de Deus não rejeitou e da qual não fugiu. Na verdade, a morte não era da natureza, mas converteu-se em natureza. No princípio, Deus não fez a morte, mas deu-a como remédio.
pela prevaricação, condenada ao trabalho de cada dia e ao gemido intolerável, a vida dos homens começou a ser miserável. Era preciso dar fim aos males, para que a morte restituísse o que a vida perdera. Pois a imortalidade seria mais penosa que benéfica, se não fosse promovida pela graça. Por isso, tem o espírito de afastar-se logo da vida tortuosa e das nódoas do corpo terreno, e lançar-se para a celeste assembleia, embora pertença só aos santos lá chegar, e cantar a Deus o louvor, descrito no livro profético que os citaristas cantam. Grandes e maravilhosas tuas obras, Senhor Deus onipotente, justos e verdadeiros teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temeria e não glorificaria teu nome? Porque só tu és santo, todos os povos irão e se prostrarão diante de ti. Contemplar também, ó Jesus, tuas núpcias, nas quais a esposa, ao canto jubiloso de todos, é conduzida da terra ao céu. A ti virá toda a carne, já não mais manchada pelo mundo, mas unida ao Espírito. Era isto que o santo Davi desejava acima de tudo, contemplar e admirar, quando dizia: uma só coisa pedi ao Senhor, a ela busco, habitar na casa do Senhor todos os dias de minha vida e ver as delícias do Senhor. Amém. Meu querido irmão, minha querida irmã, neste dia de finados, a palavra da igreja, na caneta de Santo Ambrósio, vem nos falar da morte, mas nos lembrar claramente que a morte não é uma catástrofe para a vida cristã. A morte é a passagem necessária para chegarmos à vida que realmente interessa. Santo Ambrósio fala da vida no espírito e a vida regida somente pelo corpo. Uma vida que é regida apenas por esse corpo mortal que nós temos, não é vida, mas é morte. Mas uma vida que é regida pelo Espírito, pela graça de Deus, ela não encontra barreiras, nem mesmo na morte física da pessoa. Ao contrário, a morte passa a ser enxergada como passagem necessária e até como dom para podermos chegar à verdadeira vida. Nos lembra Santo Ambrósio que aquilo que não foi criado para ser parte da nossa natureza se tornou parte de nossa natureza. Porque Deus não criou o ser humano para a morte. O pecado do homem, que fez romper com Deus os laços, que fez o homem afastar-se da graça original, fez com que a morte aparecesse, até mesmo, como lembra Santo Ambrósio, como remédio. Porque uma vida cheia de sofrimentos, como fruto de uma escolha do ser humano por caminhar afastado de Deus e desobedecer, seria insuportável se permanecesse eterna dessa maneira. Então a morte foi criada como um remédio também. Mas com Jesus Cristo, essa morte é melhor compreendida. É compreendida como passagem.
para a vida sem sofrimento, para a vida sem tristeza, para a vida sem angústias, para a vida que realmente interessa e é eterna, a vida em Deus. Que possamos crescer nessa consciência, não temer a morte, não buscá-la apressadamente, é claro, mas não temer a morte, não rejeitar a morte, mas compreender que é a passagem necessária, o lugar do verdadeiro nascimento para aquela vida que não acaba nunca. E nesta segunda-feira, dia de finados, convido você, meu irmão, minha irmã, a rezar comigo a Nossa Senhora, a colocarmos-nos diante da Mãezinha do Céu em confiança, pedindo a sua intercessão. De modo muito especial, queremos rezar pelos nossos irmãos e irmãs falecidas. Queremos colocar no coração de Deus nossas intenções, sobretudo para esses irmãos no dia de hoje. Salve, Rainha, Mãe de misericórdia, vida, doçura, esperança nossa, salve. A vós bradamos, degredados filhos de Eva, a vós suspirando, gemendo, chorando neste vale de lágrimas. Eia, pois, advogada nossa, estes vossos olhos misericordiosos a nós volvei, e depois desse desterro, mostrai-nos Jesus. Bendito fruto do vosso ventre, ó clemente, ó piedosa, ó doce, sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Desejo, meu querido irmão, minha querida irmã, que você tenha um dia abençoado. Que cada pessoa que você encontrar no dia de hoje seja um momento especial para encontrar-se com Jesus. Olhando para o rosto do irmão que você encontrar, possa ver o rosto de Cristo. Às vezes esse rosto está transfigurado, mas tantas vezes também desfigurado pelo sofrimento, pelas perseguições e talvez, quem sabe, pelo pecado. Então, que você seja capaz de enxergar o rosto de Cristo no rosto do irmão. Que Jesus abençoe você, meu irmão. Que Jesus abençoe você, minha irmã. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Com nossa fraqueza e nossa bondade, com nossa riqueza e nossa carência,